olha essa tela que a gente tem aqui. Botafogo. Isso do G6, hein? Parte alta da tabela lá. Escalou 11 jogadores titulares, venceu o Flamengo por 4-1, enfrenta o Palmeiras na quarta. Fortaleza escalou 7 jogadores titulares, venceu o Bragantino por 2-1, enfrenta o Rosário Central na quarta. Palmeiras escalou 8 titulares, venceu o São Paulo por 2-1, enfrenta o Botafogo na quarta. Flamengo escalou 5 titulares, tomou uma sapatada de 4-1 e enfrenta o Bolívar na altitude na quinta-feira. Bahia escalou 11 titulares, venceu o Grêmio por 2-0, não disputa competições continentais, aí justifica-se, né? Você pode colocar quanto você quiser, não tem que poupar ninguém. São Paulo escalou 4 jogadores titulares, perdeu para o Palmeiras por 2-1, enfrenta o Nacional do Uruguai na quinta-feira. Então, Ivan, eu acho que esse mapa que a gente fez, ele é bem legal, né? Porque ele traduz exatamente o que a gente teve nesse final de semana dos times que pouparam e dos times que não pouparam. Eu acho que a gente precisa analisar caso a caso, tá? É óbvio que todo mundo quer colocar time titular, todo mundo quer os principais jogadores em campo, a televisão quer, o torcedor quer, o treinador também quer. Agora, é possível? Eu acho que a gente vai precisar, repito, analisar caso a caso. Por favor, coloque a tela novamente para a gente analisar. Rapidinho, não vou conseguir analisar todos, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas é o seguinte, por exemplo, São Paulo começou em janeiro, eu falei neste programa que o São Paulo começaria a temporada já sabendo que ele priorizaria. No caso, as Copas. Ele não priorizaria o Campeonato Brasileiro porque ele entendia que, dos campeonatos mais importantes, o menos acessível era o Campeonato Brasileiro. Então, se isso de fato vem acontecendo, não é nenhuma novidade, porque o São Paulo não vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, ninguém apostava no São Paulo campeão brasileiro, então ele está focando tudo nas Copas. É coerente com aquilo que foi colocado, externado no início da temporada. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras caiu numa competição, ele não está mais na Copa do Brasil. Então ele não poderia largar totalmente o Campeonato Brasileiro porque ele precisa reverter uma situação difícil na próxima quarta-feira. Então era natural que o Palmeiras colocasse os titulares na partida contra o São Paulo. Existe um contexto. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não colocou os titulares contra o Botafogo. O Flamengo está em 3 competições e ele não para de perder jogador. Ele está perdendo um atrás do outro. Tanto é que a diretoria começou a se esforçar para tentar trazer reforços agora, porque perdeu o Gabigol, perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, perdeu o Vinha. Arrascaeta com 10 Arrascaeta. Então, assim, tá perdendo um jogador atrás do outro. Você precisa levar isso em consideração. O Botafogo já caiu na Copa do Brasil e está em 2 competições. Ele não sabe o que vai acontecer na quarta-feira e ele está brigando pela liderança do campeonato. Era natural que ele colocasse os titulares. Então, quando você observa o que tem sido feito, quando você olha para o contexto e tenta se aprofundar um pouquinho mais, você vê que tem coerência, pelo menos no meu ponto de vista. E aí, Vitão, esse mapa é revelador, né? Muito revelador. Óbvio que vou discordar do Ivan Drago. Em partes. Porque, como você disse, são casos a caso. Há total coerência no São Paulo. O São Paulo é um time que é o primeiro time em São Paulo que trata a Libertadores como uma primadona, uma coisa no universo desde os anos 90. É o time dos grandes que há mais tempo não disputa a competição e esse ano disputa sem chances reais de ser campeão brasileiro. E eu sempre acho que o time é da sua torcida. De cada 10 São Paulinos, 9 concordam que a prioridade é a Libertadores. Então, para mim, faz todo sentido o que fez o São Paulo. Palmeiras, 0 sentido. O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. O brasileiro, em tese, vale mais que a Copa do Brasil. Aí você joga a Copa do Brasil com o titular e perde do Vitória em casa com os reservas. É uma estupidez. E poupando até goleiro. Não tem o menor cabimento. Flamengo, que eu não aguento a hipocrisia, o discurso patético do Tite. Eu vou falar em nome de Bernardo Ramos, que me pegou aqui na saída do programa. Eu não vou estar lá hoje, pelo amor de Deus, me represente. Estou falando em seu nome, Bernardo Ramos. Poupou contra o São Paulo, passou vergonha. Poupou contra o Botafogo, passou vergonha. Um time como o Flamengo, eu acho que o brasileiro vale mais do que a Copa do Brasil. E você não pode ter tanto dinheiro assim, gastar tanto dinheiro e tirar jogador e tomar de 4. E mais, eu não aguento a cascata da ciência. Porque se é ciência, o Arrascaeta não pode quebrar com 10 minutos. Se eles analisam assim, ó, esse está fora por ciência, esse vai jogar. E se é tão científico assim, e não é, o Arrascaeta não pode quebrar em 5 minutos. Porque você fala assim, olha, esse jogo não jogou porque não pode, o Arrascaeta pode, então.
Então, um jogador que quebra com 10 minutos, então foi mal feita a tal da ciência. Aí você disputa um campeonato carioca, que você já é campeão, com titulares todos, e contra o Palmeiras, que é seu rival, você poupa o melhor jogador, que é o Pedro, não faz sentido. E nós temos que falar assim, o calendário é ruim, desde que eu me entendo por gente, melhorou um pouco, mas é ruim. Só que ele tem um ombro largo, né? Ele tem tudo é culpa do... E não é assim. Não é assim. Então, o caso do São Paulo, para mim, faz sentido. Palmeiras e Flamengo, para mim, não faz sentido. Grêmio tomou o pau do Bahia. O que não faz sentido é a entrevista nojenta, mal educada, arrogante do seu Renato Gaúcho. Mas opção faz. O time não vai ser campeão brasileiro, acredita que não vai correr risco de rebaixamento, joga onde a torcida quer. Então, eu acho que caso a caso, mas para mim, Palmeiras e Flamengo, ambos erraram feio nas ideias. Já a gente vai colocar as coletivas, tem a do Tite. Com o discurso do Bernardo aqui em mãos, tá? Não, tá, a lanterna do seu celular tá ligada, aqui, acho que é o Bernardo que fez. Não dá mais para a gente compactuar com que o Tite, por exemplo, reclama sobre a questão do tempo que o time hoje em dia não tem para se recuperar fisicamente por causa do calendário. Quem ajudou a derrubar aquela lei das 72 horas para 66 é o presidente do clube dele, junto com todos os outros presidentes signatários da ideia de se reduzir de 72 para 66 horas. Então vai reclamar com o Landim. Vai reclamar com o Landim, bate na porta lá do presidente e reclama. Ô Landim, por que você fez isso? Vai reclamar com o vereador de Nova Iguaçu, que o Vitão chama de morde... Do Rio. Como é que chama? Não, mas ele é de Nova Iguaçu. Mas ele é vereador no Rio de Janeiro. Isso, mordedor de virilha. Reclama com ele. Não tem que trazer isso a público. Vai lavar roupa suja internamente lá, porque a gente já está de saco cheio. Eles assinam o negócio e aí depois a gente fica colocando as mesmas entrevistas, sempre reclamando do calendário. Se o time dele é incompetente, não conseguiu ganhar, Flamengo é o mais rico de todos. Deveria ter um banco gigante de talentos, de craques e tal, para não ter que vir sempre com a mesma história. Ah, mas o Pedro se machucou outro dia, no mesmo jogo o Gabigol também se machucou. Ué, fazer o quê? Você não ajudou a... Fala, depois a gente vai ouvir o Tite aqui. Fala, Gustavinho, para a gente poder já colocar os gols do jogo do São Paulo e Palmeiras. Cacá, são fatalidades, né? É do jogo, acontece, e o Flamengo deu azar de, nas últimas duas partidas, perder grandes jogadores. Por exemplo, o Bruno Henrique estava de fora, voltou. Mas o Flamengo tem um grupo inchado, tem um elenco que tem condição de disputar 2, 3 competições, o seu Tite sabe disso, o Palmeiras também tem, tanto é que se você pegar na última rodada, o Flamengo não usou os jogadores que estão machucados, praticamente o time todo titular. O Palmeiras, a mesma coisa, salvo alguma exceção, por exemplo, o caso do Zé Rafael, que não vinha jogando, que é o Aníbal Moreno, que é o titular. Então, eu acho que essa conversa aí é balela para boi dormir. Se tivesse vencido, eu não estava reclamando do calendário, entendeu? Perdeu, tem que jogar a culpa em alguma coisa. Gente, não estou dizendo que o responsabilidade. Eu não estou dizendo que o calendário não seja ruim. É lógico. Não estou dizendo que não seja ruim. Mas quando vence, está tudo certo. Tem uma coisa que eu